Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas, e eu costumo chamar, aliás, o meu último livro sobre apometria, uma técnica terapêutica criada por um médico, né? Apometria quantiônica, a medicina da alma. Coincidentemente, faz poucos dias, através de uma médica, eu tive conhecimento da origem da palavra psiquiatria. Psiquiatria é aquela área da medicina convencional que cuida das doenças mentais. E eu soube que a psiquiatria, a palavra psiquiatria vem do grego, a origem é do grego, e quer dizer cura da alma. Interessante, né? Então, a gente tem como crença que o médico, a medicina, resolve todos os nossos problemas. Nós somos educados assim. Nossa cultura é assim. E é tão forte isso na nossa cultura que você pode observar que qualquer família no Brasil hoje tem plano de saúde. E os que não têm plano de saúde estão sempre preocupados em recorrer ao SUS, etc. Por quê? Porque sentir uma dorzinha qualquer que ameaça a possibilidade de morrer, corre para o médico que o médico vai te salvar. E por que a cultura é assim? Vamos lembrar então dos primeiros tempos, né? Interessante que lá nos primórdios, né, quando nós éramos tribos, né? Quem cuidava das pessoas que adoeciam? Né? Em geral, na tribo, tem o pajé. Quem era o pajé? Aquele cara que tinha um pouco mais de sensibilidade, intuição, tinha o sentimento, ou seja, a intuição, e muita boa vontade, muita vontade de querer ajudar o próximo, aliviar o sofrimento do próximo, então ele se tornava o pajé. E quem adoecesse, procurava o pajé. E o pajé tinha a medicação que tem hoje? Tinha os exames laboratoriais que tem hoje? Não, os equipamentos. Era na intuição mesmo, na força. Trabalhava com raízes, com folhas, né? Com maceramento de folhas, com folhagem, enfim, né? Com muita coisa. Então, esses rituais eram uma forma de invocar as divindades para que ajudasse em todo o processo. Era um sistema, e cada um tinha o seu, porque era empírico, era muito pessoal, né? De cada tribo, de cada pajé. Mas não existia a tecnologia que existe hoje. Isso foi sempre assim. A medicina começou então a tomar um cunho mais profissional, mais disciplinado, com uma certa autoridade, autenticidade, porque houve uma preocupação de que qualquer um, né, então, simplesmente saía aí atendendo pessoas. E nesse atendimento desse tipo de coisa, né, nem tudo era flores, né? E de repente se perdia muita gente com os tratamentos mais malucos que pudessem existir. Houve uma evolução da medicina, e ela acontece muito intensamente com a Segunda Guerra Mundial, com a aparição do antibiótico, o aparecimento do antibiótico, né? Que fez uma grande diferença na medicina. E a partir da Segunda Guerra Mundial começou a história de que tudo tem que ser comprovado. Então entrou o advento da tecnologia de ponta, né? Começou a se inventar equipamentos para comprovar as doenças, assim se tinha certeza daquilo que podia acontecer no paciente. E daí a indústria da farmácia, farmacologia, né? Direcionado por essas comprovações através dos exames, começou então a dirigir a criação de medicamentosa para cada sintoma. E assim acontece a medicina até hoje. Então a medicina ela trata o sintoma, porque o sintoma acontece no corpo físico, né? E aí o mundo foi evoluindo, e a partir desse momento tudo que não era comprovado cientificamente passou para o lado da fé. E a fé era religião, porque não se comprova cientificamente, não se discute, vira coisa de Deus e vira coisa da religião. Então houve uma separação
muito nítida, né, entre o que era medicina, ciência e o que era religião. Ficou apartado as coisas, mas nunca foi assim. Porque o princípio era com a intuição, né? E usava os medicamentos através de ervas, etc. Então, houve essa separação e drástica, né? Muito forte. E aí, a medicina começou a tomar um rumo tecnológico muito acelerado, tanto que hoje existem exames que praticamente filmam seu corpo por dentro, né? Você vai fazer o gastro te pede uma endoscopia, enfia uma câmera lá, né? Hoje já se faz cirurgia por câmera com instrumento, já existem os robôs, as tomografias computadorizadas. E a medicina tomou um rumo que, no meu modo de entender, um pouco comprometedor, porque virou um sistema, o médico já não tem mais a mesma autoridade que tinha anteriormente. Por quê? Porque não consegue trabalhar, né? Particular, tem que se submeter ao sistema das empresas de saúde, né? A empresa de saúde facilita que você pague uma mensalidade, a empresa paga pouco para o médico, mas ele atende, porque se fizer no particular ninguém tem dinheiro para pagar o que vale, e acabou tendo que se submeter a esse sistema, e o médico então tem que produzir muito para poder ter um salário digno, né? Então, isso é um fato, eu não estou aqui fazendo apologia de que tem que acabar, nada disso, mas é um fato, eu estou relatando um fato que todo mundo sabe disso. Então o médico tem 15 minutos para atender um paciente, ele não tem tempo de fazer uma consulta como fazia um médico da família há 30, 40, 50 anos atrás. Ele conhecia todo mundo, hoje é diferente. A medicina então tomou um rumo de especializações, né? O médico, eu vi uma vez, eu vi com os meus olhos, num lugar público, num banco exatamente, né? Que uma pessoa estava tendo um infarto e tinha um médico presente que se apresentou, era um oftalmologista, como ele cuida de olhos, né? É tão especializado em olhos que ele não tinha muita prática de atender uma emergência ali de um infarto. Isso é muito comum, você vê hoje. Então você entra no médico, ele pede exames, porque ele tem 15 minutos para te atender, aí você traz os exames, olha, não dá isso aqui, te indica para um outro especialista. E dependendo do tipo de doença, como não se acha com muita facilidade o diagnóstico, porque a gente trabalha, eles trabalham no sintoma e não na origem, né? Vai caminhando de diagnóstico em diagnóstico, pessoa para pessoa, especialidade para especialidade. E quando se trata inclusive de doenças mentais, pior é o caso. Porque na doença mental, pobre do psiquiatra, que não tem nenhum recurso para dizer assim, olha, ele está com uma lesão no osso, não tem exame. É tudo empírico, é tudo subjetivo, né? Então, e a indústria farmacêutica, o que consegue fazer, porque trabalha no corpo físico, né? E a gente sabe que essa doença já chama, é mental. E a medicina acredita o quê? Que a mente está no cérebro, e não é isso. A mente é considerada a parte espiritual que você é, porque nós somos um espírito que tem um corpo físico e que administra esse corpo físico. Então o corpo físico é só um instrumento para você fazer sua performance de aprendizado aqui na Terra. Os aprendizados, os desafios. Então, nos anos 90, começou a vir a público a ideia do mundo holístico, as terapias holísticas. Por quê? Exatamente para dar vida nessa possibilidade de que existe algo além do corpo físico. E como esse além do corpo físico era tratado só na religião, nas casas espíritas, nas religiões espíritas, ou em todas as outras religiões, e não tinha sucesso, não tinha resultado, começou então, o universo começou a fazer aparecer as terapias, e se criou o mundo holístico onde nós estamos. O mundo holístico no início era um trabalho feito que praticamente só lidava com a quarta dimensão. São todas essas terapias que existem. Acupuntura, reiki, vidas passadas, tudo isso aí trabalha na quarta dimensão. Houve uma evolução
Eu aprendi radiestesia radiônica, que trabalha na 4ª dimensão, excelentes terapias já para cuidar de doentes, né, de vários tipos de doenças, né? E aí evoluir para a 5ª dimensão, porque é a evolução natural. Então nós, das terapias kantianas, que trabalhamos na 5ª dimensão, e o princípio de tudo para nós é buscar onde nasceu o problema, onde está a origem do problema. E essa facilidade que nós temos, né, com essa mesa aqui, que é a mesa quantiônica, a gente acha, encontra a origem do problema que, em geral, em qualquer tipo de doença mental ou não, a origem não está nessa encarnação, não está nesse corpo físico, está se manifestando nesse corpo físico agora, mas a origem em outra encarnação, e não importa se é 1, 2, 3, 10 encarnações lá atrás, nós vamos buscar porque o mundo holístico já propiciou e nós mesmos criamos várias técnicas terapêuticas, onde nós vamos buscar o fluxo de energia lá atrás para corrigir o fluxo e corrigir. Porque o corpo físico, na verdade, é um sistema tão fantasticamente maravilhoso que tem no seu sistema o sistema imunológico. E o sistema imunológico corrige tudo. A farmacologia funciona assim. Existe um produto químico que você coloca ali que aciona um determinado hormônio, um peptídeo e tal, para dar força para o sistema imunológico se autocurar. É assim que funciona. E por que o sistema autoimunológico, né, não consegue então reter a doença que vai nascer? Por causa das nossas crenças, nossos paradigmas. Nós insistimos em fazer de uma determinada forma que você acaba deturpando o sistema imunológico e você cria, você coloca no seu corpo essas anomalias, esses problemas. Então, não existe possibilidade de se curar nada, de obter um resultado de sucesso em qualquer anomalia do corpo físico, no sistema biológico, se você não corrigir a origem. E a origem não está aqui. A origem está sempre em outra encarnação. Por essa razão, as terapias quantiônicas passam a fazer, a partir de agora, desses tempos, né, um grande auxílio à medicina. Nós não somos contra a medicina, muito pelo contrário. Da mesma forma que um ortopedista, você quebra o braço, ele cuida de colar seu braço, etc. Te encaminha para um fisioterapeuta para quê? Para desenvolver a musculatura, dar continuidade no trabalho. Assim funciona a quantiônica em relação à medicina. O médico cuida do físico, e muito bem cuidado, porque estuda muito e tem capacidade para fazer isso, mas tem que entender que tem que encaminhar para consertar o lado espiritual, o lado energético, porque tudo é energia. Então a quantiônica é uma medicina integrativa, ou seja, o médico cuida da parte física e nós nos integramos ao sistema de cuidados desse paciente e vamos resolver as questões energéticas. E aí se resolve tudo com essa união dos dois campos, tanto a medicina quanto a espiritualidade, porque energia, na verdade, é espiritualidade. E tudo é energia. Você é energia, o chão é energia, o mundo é energia, tudo é energia. E se não está bem, é porque esse fluxo de energia está desestruturado. E o nosso trabalho principal é buscar a origem do processo que começou e causou o mal, causou a doença. E assim, com assertividade, a gente trabalha os campos de energia para alinhar tudo e aí fica facilitado o sistema imunológico que se autocura. É assim que funciona.